rider's going to come out. And when he does, he'll destroy whoever's got it coming. Fala galera que acompanha Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. Marvel. A gente sempre fala tão bem de vocês, mas quando vocês erram, vocês capricham. Bastante. Né? Hoje a gente está aqui para falar de dois filmes da Marvel que somando não dá meio. Vamos falar sobre Os Dois Motoqueiros Fantasma, o primeiro de 2007 e o segundo de 2011. 2 em 1, até porque acho que não merece um vídeo inteiro para cada um. A menos que você queira fazer um pontuando os pecados. Cada coisa errada daquele filme. Vamos lá, Motoqueiro Fantasma, um filme que tem no seu elenco como papel principal de Johnny Blaze o Nicolas Cage. Nós temos a Eva Mendes, que faz isso no primeiro filme, né, que faz a namorada dele, a Roxanne. E tem Wes Bentley como Blackheart, Sam Elliott como Carter Slade e Peter Fonda como o demônio, né? Tipo, tem um nome, né, que é o Mephisto, mas ele é o diabo, né? A gente vai chegar nesse ponto aí. Eu vou falar sobre o Mephisto. Então, vamos começar a história do primeiro, do segundo filme, a gente vai passar também depois. E vamos explicar o que tem de errado nesse filme, que realmente é meio complicada a história, né? Bom, o Motoqueiro Fantasma, um pouco diferente da maioria dos personagens, né, que a gente conhece, os clássicos dos quadrinhos, ele foi criado por 3 autores, ou seja, tem 2 roteiristas e um desenhista, né? Uma ideia completamente nova para personagem de quadrinho, que depois acabaram copiando muitas versões, né? Então a premissa é: o Johnny Blaze é um motoqueiro exatamente como o filme mostra. O pai dele é um Daredevil, né? Chama isso. Motoqueiro de acrobacias. Isso. Aí ele tenta de tudo, o pai tá doente. O pai tem câncer, né? Tem câncer, ele quer salvar a vida do pai e aparece o Mephisto e faz aquele pacto, né? O Mephisto, na primeira história, ele era realmente o demônio, né? Ele foi criado, do filme ou do quadrinho? Do quadrinho. Tá. Ele realmente era um demônio. Só que foi passando um tempinho... Ele não é o Satã. Ele é o Satã. Tá, na história original era o próprio. Só que assim, eles pensaram melhor, para não misturar com coisa religiosa e também para ter uma propriedade melhor. O Stan Lee havia criado um demônio, né, para o universo Marvel, legal, que é o Mephisto. Então eles fizeram que na realidade o Satã era o Mephisto o tempo todo. Entendi. Porque assim, nessas histórias de mundo macabro, sempre tem um melhor que o outro, um quer ser melhor que o outro, etc. Sim. Nos quadrinhos, o Mephisto, ele é um demônio assustador, ele é cheio de fazer pactos com todo mundo, e ele cria o Blackheart, que é um demônio de uns 3, 4 metros de altura, assustador. O cara é um monstro medonho. Medonho. Então antes a gente, só uma coisa. Esse é o Blackheart do quadrinho. Okay. Esse é o Blackheart do filme. Então, já aí, você fala assim, meu Deus... O que aconteceu? Porque assim, a gente sabe que certos personagens místicos, eles podem mudar de aparência, mas o Blackheart não. O Blackheart foi criado como um ente maligno das trevas. O Mephisto, ele coloca um outro demônio chamado Zarathos, né, no corpo do Johnny Blaze, e ele tem que fazer essa coisa. E a Roxanne é como se fosse um amuleto, né, do amor que protege ele disso, ele consegue se desvencilhar dos Zarathos e mantém os poderes. Beleza, esse é um ponto. Entendi. Né, dos quadrinhos. Agora pode abordar o filme e depois a gente volta nessa questão. No filme o início é parecido, né? O pai do Johnny Blaze, que o nome dele é Barton, ele é um Daredevil, né? Um cara que faz esses festivais, assim como se fosse um circo, que vai na cidade, ele faz essas acrobacias com a moto. E ele tá com câncer, né? Tá tentando esconder do filho, mas aí você tem... E aí o demônio vem, né? Como que é o nome? Mephisto? O Peter Fonda, o pai da Jane Fonda. Isso, ele vem e fala assim: eu posso curar seu pai e tal, você só tem que assinar esse contrato aqui. O coisa que ele não assina, na realidade ele corta a mão no papel. No papel, e aí cai uma gota de sangue e considera aí uma o assinatura. Mephisto dá aquele sorrisinho meio assim do tipo, já tá feito, já assinou. E aí no dia seguinte o pai tá, beleza! Tocando legal pra caramba! O cara fala, beleza, sei lá o que eu fiz, mas tamo aí. Acordou saudável.
E aí, só que aí o pai dele morre numa acrobacia, né? Muito engraçado. Não, mas é isso mesmo, porque é a famosa frase, você vai fazer pacto com o demônio, qual é a garantia? Qual é a garantia, né? Aí o pai dele morre e ele tava planejando fugir com a namorada, né? Com a namorada. Eu acho engraçado que o ator que eles escolheram pra fazer o Johnny Blaze, novo, né? Ele não parece nada com o Nicolas Cage, velho. A moça parece mais, A moça eu acho. parece Ela bastante. parece a Eva Mendes. Aí beleza, né? Aí você tem o futuro, né? Agora o Nicolas Cage, ele é o melhor Daredevil de todos, porque acho que com esse pacto ele é meio que imortal, né? Ele ganhou a imunidade também. Na realidade, no filme deu a entender o seguinte: ele fez o pacto para salvar o pai, ok. Foi protegendo o Johnny até quando ele achasse que fosse útil. Precisar do... E a hora que foi útil, né? É porque ele abandona a menina, né? E vai Isso. embora, porque ele sabe que ele tá amaldiçoado. E aí ele vira o grande, a celebridade nesse estilo de coisa, de acrobacias, porque ele faz umas coisas bizarras e nunca morre, nunca se machuca. Salta pula coisas do assim carro, impossíveis de fazer. arco de fogo. E o cara... Aí lota estádio pra ver ele pular 500 helicópteros, assim, negócio absurdo. E aí é muito engraçado porque esse filme ele tem a classificação nos Estados Unidos de PG-13, que é para adolescente. Então você tá falando de um cara que ele é uma caveira que pega fogo, que recolhe as almas, negócio meio demoníaco. E aí, mas não pode, porque é para criança. Então, que nem, por exemplo, ele é um cara que ele gosta de Carpenters, né? Ele ficou ouvindo a música do Carpenters. Que Uma coisa. Isso foi bem influência do próprio Nicolas Cage. Né? Lógico. E ele coloca um copo de martini, né? Bêbado, só que ele enche de bala de jujuba, né? Aí você fala, eles deixaram bem infantiloide. Bem assim. O Nicolas Cage ele fez questão de fazer esse filme. Porque ele gosta. Ele tem uma tatuagem do Motoqueiro Fantasma. Não é esse maloqueiro fantasma que tá aqui, não. Talvez ele podia respeitar um pouco mais a propriedade, né? E assim, ele é muito fã, né? E aí, como exatamente a questão da classificação etária, então a hora que da transformação, ao mesmo tempo que o efeito é muito legal pra ela. É legal. Porque é na mesma época do Transformers da Paramount, em 2007. Ao mesmo tempo ele fica muito cômico, ele faz umas caretas que ele fica parecendo o Howard do Big Bang Theory. Não, o Nicolas Cage, assim, ele tem... Ele é um ator respeitável, ele até ganhou um Oscar por um filme chamado Despedida em Las Vegas, na década de 90. Mas na própria década de 90 ele já começou a mostrar esses trejeitos meio que um ator que eles chamam de character actor, né? Que é o ator que ele é uma caricatura, né? Tanto que tem imitadores do Nicolas Cage, o Don Tontino, né? Mano, ele faz umas coisas, assim, uns filmes que você fala assim, mano... E assim, o pessoal curte até, ele é divertido de ver, ele interpretar. Agora, no caso desse filme, fica uma coisa meia boca, né? Porque ele tem que ser um ator de ação, coisa que ele não era mais, tanto é que tem uma cena que ele aparece sem camisa, todo definido. Eu não sabia, depois eu fiquei sabendo que aquilo foi computação gráfica que fez. Ah, é? Não é o corpo dele. Eu não sabia, não. Eu achei que... Porque ele fez Conair, e ele ficou bombado no Conair. E aí eu pensei que, seria continuação, ele continuou bem fisicamente. Não, ele tá mais ou menos assim, e os caras fizeram computação gráfica pra mostrar os abdômenes definidos dele. Ah, tá. Eu falei, caramba, velho. Então, a história do filme é assim, né? Ele reencontra essa menina, né? Anos depois, que ela vai cobrir um evento que ele vai fazer. E aí, na noite que ela tá pé da vida, porque ele foi embora, largou ela, né? Mas ele começa, o charme dele, vem com a moto lá empinando do lado do carro, tal. Aí ela fala, não, tá bom, beleza, a gente vai jantar. E aí ele deixa ela, não vai jantar porque ele vira um motoqueiro fantasma. Foi exatamente no dia que ele reencontra com a Roxane. Seria o dia que eles iam pôr a história deles a limpo, explicar porque que ele sumiu. Aí nesse dia o Mephisto que neste filme eu não sei porquê já tem um nome estranho, Mephisto, já é um nome místico. Eles me chamam o nome dele de Mephistófeles. É Mephistófeles. Mephistófeles. Então Mephisto é como se fosse um apelido, né? Bom, aí o Mephisto chama ele, né? Porque o Blackheart escapa do inferno com alguns arautos, né? Sim. Uns outros demônios menores, que cada um tem o poder de um elemento natural. Sim, água, fogo, vento. O Capitão Planeta. Pelos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, planeta! E aí o Blackheart ele escapa porque ele quer ser o rei do inferno, né? Tipo, o filhinho mimado cansou do inferno, quer dominar a Terra. Então o Mephisto chama o motoqueiro pra chamar esses bichos de volta
pra trancar eles no inferno. E aí você tem a primeira transformação, tal, a moto, é legal. Não, o efeito é maravilhoso, né? O visual bem fiel aos Bem quadrinhos legal. mesmo. E aí você tem cenas cômicas, né? Porque você tem ele andando com a moto, aí ele passa, derrete tudo em volta, pega fogo em tudo. E aí você vai descobrindo os poderes, né? E aí tem o poder que ele suga a alma do cara que fez O olho da penitência, né? o malfeitor, né? Ele fala assim pro cara, ele aponta o dedo e fala: Você, aquela voz. culpado! Aí o cara, ele suga assim. Suga. E aí nessa cena que ele protege uma pessoa, uma moça, né? Que é sugando a alma do cara que tá tentando atacá-la. Depois, no outro dia, né, tá tudo destruído a cidade, que todo mundo quer saber o que aconteceu, porque, o que aconteceu aqui e tal. E ela é uma testemunha. E ela tenta explicar, ela sendo entrevistada pela Roxane, que é uma repórter, né? E ela começa a falar, não, porque o cara tinha fogo, assim. Um era meio magricela. Meio assim, tipo... E essa atriz é uma atriz que chama Rebel Wilson, é o primeiro papel dela no cinema, que é uma atriz que fez comédias, assim, então foi aí que começou a carreira dela como comediante ou como atriz, foi nesse pequeno papel do Motoqueiro Fantasma 1. E aí você tem cenas assim, a cena que que depois disso a Roxane encontra com o Johnny Blaze, começa a falar pra ele, você me largou lá de novo, tal, ele tentando explicar o que aconteceu, e depois ela descobre que ele é o Motoqueiro Fantasma, porque ele se transforma de novo. E aí tem a cena que... É muito engraçado que tem a cena que quando ela vê que ele é um motoqueiro fantasma, né, ele tá todo pegando fogo, ele olha pra ela, aí o fogo começa a virar aquele fogo de fogão, né? Azulzinho. Ele... Só que tá fazendo... Adrian! E aí a polícia dá tiro e pega fogo de novo. E nesse meio tempo, o Blackheart e os arautos dele estão... Onde estão andando, parece tipo aqueles filmes de faroeste, né? Sim. Eles estão causando, estão matando um monte de gente pelo caminho, né? Que dá a entender que eles vão se encontrar. O Johnny Blaze, apesar de ter feito o pacto, que ele não lembra muito bem, ele não sabe mais ou menos... Assim, ele tem uma ideia, mas ele não tem noção do que está acontecendo com ele. E aí a gente é apresentado o personagem do Sam Elliott, né? Sim, que é um coveiro, que explica que na realidade existe um pacto chamado Pacto de San Venganza, do qual o Mephisto ele transforma uma cidade pacífica numa cidade toda vingativa, cheia de violência. Certo. E todas as pessoas que morreram ali, aquelas almas estão no contrato. Ou seja, quem possui aquele contrato maligno ele vai tem ter todo o poder das daquelas almas, né? Então o Blackheart está procurando esse contrato e o Mephisto quer que fique com ele. Só que o antigo Cavaleiro Fantasma, que Ghost Rider, que é o nome original do Motoqueiro Fantasma, Rider serve para qualquer tipo de viajante, motoqueiro ou cavaleiro, né? Sim. Então essa é a grande sacada. Então o antigo Ghost Rider, que é o Sam Elliott, sumiu com o contrato e o coveiro vai explicando pro Johnny Blaze o que está acontecendo com ele, o que ele fez, né? Dando um pouco de bronca, explicando. E aí também outra coisa que é legal falar que ele só se manifesta o poder, pelo menos nesse filme, à noite. Quando ele entra na luz do sol, ele volta a ser o Nicolas Cage. Inclusive a hora que ele foi mostrar pra Roxane quem ele era, ele fez cena típica Nicolas Cage lá. E nada. E ela olhou assim, tipo, para de mentir, porque ele não sabia disso, né? Então e aí no final a gente descobre que na realidade os Carter Slade, que é o Sam Elliott, era o antigo Cavaleiro Fantasma, que ele roubou o contrato de San Venganza para não entregar para o Mephisto, né? Porque ele sabia que almas iriam penar por isso. Aí você fala que você acha a melhor cena desse aí filme, a melhor cena, assim, o que salva esse filme é esta cena, quando o Carter Slade, ele monta no cavalo e ele fala, eu guardei a minha última transformação, né? Aí ele pega fogo, ele vira o cowboy, né, fantasma, aí o cavalo dele também, e aí você tem a música dos dois, né, o Johnny com a moto pegando fogo no deserto e o Carter com o cavalo, os dois acompanhando junto. Essa cena ficou assim, o filme vai médio, essa cena deu um hype legal, garantiu assim, bem no meio do filme, vamos assistir o resto, ficou legal. Aí depois cai de novo. Cai de novo porque aí você tem a batalha final entre o Ghost Rider e o Blackheart. E aí você fala, mano, primeiro esse Blackheart ele não é nada assustador, né? Não sei se os caras não quiseram gastar com computação gráfica. Um ator muito galanzinho, muito bonitinho, nada a ver. E aí só pra... A história vai ter na briga entre os dois, ele sequestra o Roxane e tal.
E aí antes disso você tem a cena que ele aparece com a corrente, né, de fogo que o Ghost Sim. Rider usa para acabar com os outros vilões, né, do filme. Ele briga com o Blackheart, e aí o que acontece, né, que é o jeito que ele mata o Blackheart. O Blackheart consegue o contrato e Sim. consegue todas as almas. De uma forma mais aí- ridícula possível. E aí o que acontece? O Ghost Rider tem o olho da penitência, o cara fala assim, comigo não vai funcionar, eu sou um demônio e tal. Ele fala, com você não, mas com todas as almas que estão aí dentro funciona. Aí ele mata o cara. Assim, o Blackheart, quando ele puxa, né, As almas, ele fala, meu nome é Legião, porque somos muitos, que é uma citação bíblica, Sim, né? sim. Quando Jesus encontra com um demônio, Sim, que são sim. vários, né? E nesse momento tem um pouquinho de computação gráfica assim, suave no rosto, que ele fica levemente azulado, com uma cara de monstro. Nesse momento você vê, na realidade, o Legião é um outro personagem da Marvel. Sim. Nesse momento você vê realmente a cara do Blackheart, como ele deveria ter sido o filme inteiro. Né? Mas aí a computação, o dinheiro só pro final. Eles podiam ter usado, sei lá, uma maquiagem. Não, porque é o seguinte, né? Então aí o filme termina, ele vence, né, tal, e ele vai embora, porque ele tem essa maldição, não fica com a garota. Ele diz pro Mephisto que ele vai usar isso contra ele, né? Tal. Onde tiver Ele injustiça, quebra o contrato, né? Ele quebra o contrato. E aí, então, é o que a gente tá falando. O Blackheart é a grande decepção do filme, que transforma esse filme, acho que todo grande filme de herói tem um grande vilão. E quando o vilão é aquém, o filme é aquém. Então aí você tem o Nicolas Cage fazendo as palhaçadas dele, você tem a história que é meio... algumas cenas meio besta. E aí você tem um vilão que não é o vilão, ainda mais do quadrinho, você pega um vilão do quadrinho que poderia ser assustador, negócio puta, negócio bacana, e aí vocês fazem o que eles fizeram, o filme cai fica uma coisa de meio vergonha alheia, que a gente fala. Verdade, vergonha alheia. E aí você pensa assim, cara, o orçamento do filme foi de 110 milhões. Não é pouca coisa. E fez sucesso, né? Naquela época, os filmes de quadrinho era meio que... o pessoal acho que achava que era isso aí mesmo, não passava disso, ia ser... É isso aí. Porque foi um ano antes do Homem de Ferro. Entendeu? E Então, alguns anos depois do Batman do Nolan. Então, tava ainda naquela no meio termo que você meio tinha termo, tava o virando, Demolidor, você tinha os Electra da vida, você X-Men. tinha X-Men, então era, é isso aí, tá, entendeu? É entretenimento, nada muito, nada. Então os caras, com isso, eles tiveram dinheiro e receita para fazer um segundo filme. Demorou, porque a crítica caiu de pau no filme, né? O filme tinha, acho que lá no Rotten Tomatoes, lá que eu já falei para vocês, que é de crítica, ele teve 23%, que significa um tomate podre, né? Mas mesmo assim, a receita, vamos fazer o segundo. O orçamento caiu drasticamente, foi quase, o orçamento do segundo filme foi 57 milhões, quase metade do que foi o primeiro. Que para um filme desse é um orçamento muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. E eles fizeram Rated R, que aí é para maior de 17 anos nos Estados Unidos, tá né? Muito violento mesmo, muito violento. Que aí eles se apegam nessa violência para trazer a história. Porque aí a gente entra na história do segundo. A história do segundo, na realidade, é o Ghost Rider indo atrás de uma criança, né? Proteger uma criança. No segundo, ele tá meio que como um caçador de recompensa. Quando as pessoas não conseguem mais escapar da injustiça, da violência por modos legais, ele acaba intercedendo. O Peter Fonda não está mais, né? Não. Nossa, eu esqueci o nome daquele ator, um nome muito complicado, que é o que dá a voz pro Stephen Wolf na Liga da Justiça e faz muitos vilões no cinema. Eu ponho o nome dele aqui. E ele agora é o novo Mephisto, e ele já está nesse corpo há 8 anos, porque o segundo filme se passa 8 anos depois do primeiro, e ele precisa de outro hospedeiro, que é o caso do garoto chamado Danny. Então, e aí ele e a mãe estão fugindo, exatamente porque o Mephisto quer o corpo desse garoto, que meio que ele nasceu numa profecia assim, toda marcada. Todos aqueles filmes de profecia tem essa história. E aí o motoqueiro fantasma, então ele intercede pelo garoto, só que o Danny realmente está no quadrinho, ele existe, porque chega uma hora que acontece o seguinte: o motoqueiro fantasma não é um só. Acontece com outros também. E o Danny é um desses. O Danny, ele é o segundo motoqueiro fantasma nos quadrinhos. Tá. Depois tem o outro, que é o motorista fantasma, que foi mostrado na série da S.H.I.E.L.D., também pertence aos quadrinhos. Então, assim, já foi passado esse legado para outros personagens. Quando o Johnny Blaze encontra com o Danny nos quadrinhos, ele acha que é o tal do Demônio Zaratos que ele tinha abandonado, que tinha personificado, eles brigam, né? Porque o do Danny tem essa chama azulada, né? É diferente. Sim.
Só que depois ele sabe que é o dele, mas por fim sempre acaba culminando no Johnny Blaze mesmo, né? Volta pra ele a questão. E nesse filme, então, o Mephisto tá precisando do garoto, o corpo dele tá definhando, ele precisa de um hospedeiro na Terra. Sim, sim. Ele contrata um bando de vagabundo aí que pegar aparece o lá, e aí tem um cara, que eles dão poder pra ele. Fica horrível, as cenas de ação dele, a maquiagem tá mal feita, o cara com a cabeça desse tamanho. Sim. Esse filme ainda tem o desprazer, né, de nos colocar o Idris Elba, que é um puta de um ator talentoso, que é o Hamill, né? Porque esse filme ele veio depois do Thor, veio depois do Homem de Ferro, então ele já estava contemporâneo com os filmes da Marvel Studios, né? E aí trouxeram o Christopher Lambert da Lambert, tá no filme. Ele até treinou bastante de novo o espadachim para poder fazer o personagem. E aí esse filme inteiro é isso aí, né? Ele tá um fantasma e depois ele vem proteger o garoto. E aí os caras quiseram... o diretor desse filme, para vocês saberem depois, o que fez o Motoqueiro Fantasma 2, o que fez o Motoqueiro Fantasma 1 é o que fez o Demolidor. Então o filme é meio que estilo, né? Alex Proyas. É o mesmo diretor. O do 2, ele fez um filme que chama Alta Voltagem, que são dois filmes de alta voltagem, que tem aquele ator chamado Jason Statham, que é o cara tem um problema no coração, que ele tem que manter a adrenalina funcionando, se no coração dele para. Então o cara ele pega cabo elétrico, enfia na cabeça e na língua. Tá? Então o cara assim, e tem 450 cortes cada 30 segundos de filme. Então é essa vibe desse filme aí. E aí o cara quis transformar as coisas mais da hora. Então tem a cena que o motoqueiro fantasma ele faz xixi de fogo. Aí tem uma hora lá que ele pega tipo aquela coisa de bola de demolição lá, e ele pega, e quando ele pega o negócio vira de fogo, tudo de fogo lá, igual fica a moto assim, dele. a ideia é boa, a execução não muito, né? É muito caricato, porque esse filme Alta Voltagem, se vocês assistirem, mano, é bizarro demais. Tem uma hora que assim, que eu achei bem interessante, porque aí tem mais a ver com o quadrinho mesmo, que os caras começam a pegar metralhadora, atirar no motoqueiro, atira aí aí vai nas balas. Aí de repente ele abre a boca e ele cospe que dá as balas de fogo nos caras, tipo, vomitando as balas. É ridículo, é trash, mas é um motoqueiro fantasma. A transformação dele nesse filme tá muito mais assustadora. A caveira não tá mais branquinha, tá tipo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Tá com a cara toda preta, toda. Mas aí você percebe, tem uma cena que ele vai se transformando na moto, que aí entra a questão do orçamento mais baixo. Que aí o Nicolas Cage faz um. E aí os caras colocam umas coisas assim. Fica uns flash assim. Aí você fala. Isso foi desnecessário. Então é isso aí, cara. Motoqueiro Fantasma 1 e 2, cara. As histórias são simples e poderia ser mais bem executado, porque seria talvez um filme até lado B da Marvel, porque é um personagem que eu acho que não é tão conhecido. Não, o Motoqueiro Fantasma, ele é um personagem assim, não vou dizer coadjuvante, mas ele segue uma linha mais underground. Então, poderia ser uma coisa meio assim, eles poderiam arriscar mais. E esse segundo eu acho que é mais a cara do filme, ficou um filme bem lado B mesmo. E até fez sucesso, né? O orçamento foi 57 milhões e a receita foi 132 milhões. Então fez sucesso. E eles estão pensando em trazer o personagem de volta, eu acho que mas não se sabe quem faria. Porque o Nicolas Cage, querendo ou não, depois dos anos 2000, assim, ele passou a ser esse ator que ele é respeitado pela história que ele tem personagens interessantes, mas ele passou a ser ele faz muito filme trash, cara. Se você olhar a filmografia dele a partir dos anos 2000, é uns filmes trash demais, umas coisas lá do B, lá do C, ele lá do errou mais E. que acertou, né? Então, os caras brincam que ele ganha tipo whisky para ir trabalhar. Não sei se ele tem problemas com drogas, ele deve ter tido, mas ele caiu muito de credibilidade. Então ele passou a ser esse ator, então passou a ser meio caricato demais. Então acho que para fazer um personagem, se eles quiserem fazer uma coisa mais séria, sombria, não é o Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage é essa coisa caricata, então vai ser caricato de qualquer jeito, né? Mas é isso aí, gente. Motoqueiro Fantasma 1 e o Motoqueiro Fantasma 2, que o nome é O Espírito da Vingança. O Espírito da Vingança. Filme típico dos quadrinhos antes que o pessoal levasse muito a sério o quadrinho, né? No cinema. Então vale a pena ir. Eu acho que se a gente for dividir a nota dos dois, o primeiro é meio que a vergonha alheia por conta principalmente do vilão. Mas o primeiro ele até que te leva bem
assim, te conduz até que legal até o finalzinho. Então é um filme 6, 7, assim, mais ou menos, né? Agora o segundo, ele se perde logo no meio, assim, pouco antes do meio já fica perdido. A coisa mais legal do segundo é o fato de, acho que eles terem rated R ser mais violento e tem umas coisas mais trash, assim. Então não sei se talvez se fosse essa a cabeça de pensar nesse personagem, não mainstream, né? Como se fosse uma coisa lá do B mesmo, como a gente falou. Talvez fosse o caminho para levar. Mas é isso aí, eu acho que os dois, vamos dizer assim, meio que desnecessários, sei lá. Assim, meio quiser que- assistir por curiosidade, assiste, meio mas que- só vale realmente a pena pelas cenas isoladas do motoqueiro. Você vê o personagem em carne e osso, ou mais osso, osso e em couro e osso. em fogo e osso. E, bom, é isso aí. Então, se quiser assistir, vai por conta própria. Não é difícil de achar por aí. E às vezes está sempre passa em televisão, nos canais assim. Canal TNT, Space, passa aí. esses canais de... Motoqueiro Fantasma 1 e Motoqueiro Fantasma 2, Espírito de Vingança. No próximo episódio, a gente não vai encher o saco da Marvel, mas a gente também não vai encher o saco da DC. Olha só, hein? Eles A vão gente ficar vai de ser- folga um pouquinho. Pela primeira vez em todos os episódios, até da lista dos melhores, a gente vai para uma outra coisa de quadrinhos que é a Uma outra editora, Image Comics. Image Comics. A gente vai falar sobre Spawn, um filme que o cara parece um personagem de PlayStation. Na semana que vem vocês vão entender por quê. Tá bom? Então é isso aí, gente. Se você curtiu, deixa um like. Quiser comentar, comenta. Compartilha aí o vídeo. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo Musical Filmes. Valeu!